Olá, estamos começando mais um programa O Coletivo pela TV Guarujá. Você acompanha pelas redes sociais, Facebook/O Coletivo, e também pela TV Guarujá, canal 11 da NET, canal 9 da Spin TV Itapema, TV a cabo, Laura. Programa dessa semana, vamos falar sobre educação? Professor, né? João Eduardo de Oliveira, empresário, educador, arquiteto. João, obrigado pela participação aqui no programa. Faz tempo que você não aparece por aqui, né, João? Faz tempo, né, Laura? Eu agradeço muito o convite. Sabe que sempre eu gosto muito de conversar com você. A gente sempre, quando conversa, o papo vai longe, rolam boas ideias, né? Boas conversas. Eu gosto. Na realidade, o João está falando isso porque o programa começou 1 hora atrás, só não estava indo mais. João, sempre bom bater esse papo com você. João Eduardo é uma das pessoas queridas aqui da cidade do Guarujá, faz um trabalho super bacana, sempre fez, tem um histórico muito bacana, muito bonito, sempre é um prazer enorme estar na sua companhia, mesmo que ainda virtual, mas em breve presencial, aí de volta aos estúdios da TV Guarujá. Eu convidei o João Eduardo, porque assim, o João Eduardo, ele é de uma família de educadores, tem um conhecimento fantástico, principalmente na área da educação, é claro, que é o nosso tema dessa semana, e o João vem fazendo aí, evidentemente, um trabalho muito bonito aqui no Guarujá, com a Axios, Assessoria Educacional, sinal mantenedora do Centro Educacional Domingos de Moraes, mas eu vou deixar para você falar, João, fala um pouquinho para nós da Axios, para a gente abrir esse nosso bate-papo. Lauro, assim, a Axios, né, ela nasceu, né, ela nasceu para ser a mantenedora do Centro Educacional Domingos de Moraes, né, que, assim, que sucedeu aí a empresa que meu falecido pai tinha, né, para manter... Professor João. Isso, professor João de Oliveira. E, assim, aí a gente, naquela época... buscando um nome para a empresa, né? E eu sempre aí, o contador daquela coisa, não, JMS, não sei o quê. Eu falei, não, gente, a empresa tem que ter um nome, não é assim, não é o significado, não é o dono, não é o nome do dono, né? Ela tem que ter seu nome. Identidade, né? Tem que ter uma identidade, né? Aí pesquisa para cá, pesquisa para lá, e lê um pouco, e lê aqui. Aí surgiu Axios, né? Que é, assim, pretensiosamente falando, né, como a gente falou, é um termo, é uma palavra grega, né? Deu origem à palavra axioma, mas ela mesmo significa o digno, né? Aquele que é o válido, o digno, né? Então, a gente até brinco assim, eu me sinto digno de estar na posição que estou hoje, né? Eu acho que a gente tem história, né? Tem o histórico da família, a história pessoal, nada que nos desabone, a gente se sente super digno e assim, e com uma missão que surgiu lá em 1968, quando meu pai fundou, na época, o Ginásio Domingos de Moraes. Né? Que maravilha. E aí a empresa, ela mostra, né, pelo nome, né, mostra a sua identidade, mostra também a que veio, né? Eu acho muito bacana, e até porque isso está dentro da escola. Quem conhece o Domingos de Moraes, a maneira qual a escola vem atuando, sabe, né? Ela tem, no mínimo, um diferencial muito bacana, e é muito legal isso. Ô, João, mas me fala assim, qual que é assim, é mantenedora da escola, mas quando você fala assim, olha, assessoria educacional, a gente sabe que ela tem um leque aí mais aberto também, não? Sim, como eu falei há pouco, né? Ela nasceu, né, como a mantenedora, para ser a mantenedora do Centro Educacional. Mas aí, a gente, com o tempo, isso foi em 2015 que ela nasceu, né? E aí a gente começou, e aí conversa, pensa, e nessas conversas, às vezes, conversas calorosas, né? Então aí surgiram as outras alternativas. E a assessoria educacional é uma das possibilidades que a empresa, né, dentro dos quinais, né, dentro dos ramos de atividade que a empresa pode
pode atuar. Então, a assessoria educacional é uma coisa que ela está assim, com toda a experiência que a gente tem, né? Eu praticamente nasci aqui dentro, né? A escola foi fundada em 1968, eu nasci em 1963. E o primeiro imóvel que eu estive, depois de ter nascido no Hospital Santo Amaro, foi o terreno onde foi construído o prédio. Então, eu posso dizer que eu nasci aqui dentro. Dentro da escola. Né? Nasci dentro da escola. E aí, assim, juntando essa experiência nossa, né, de ver, de participar ao longo da vida inteira, junto ali com meu pai, e associada aí, né, essa experiência também, e o trabalho que é fantástico, e eu tenho que destacar aqui que a minha irmã, né, irmã, que é a mulher do meu irmão, é minha irmã, né, ela é a Leila Oliveira, ela é assim, ela é de uma capacidade profissional, ela é uma estudiosa, uma pessoa que tem uma participação e uma atuação fantástica na área, né? Então, juntando tudo isso aí, a gente começou a pensar, né, que havia essa possibilidade. Por que não, né? A gente buscar trabalhar não só, né, no sentido de trazer isso para a escola pública, né, assessoria às prefeituras, mas também para as instituições particulares, né? Mais diversos tipos de atuação dentro do que uma escola pode desenvolver, né? E aí outras coisas surgem. Então, a segunda ideia mais ambiciosa é a editora, né? Então, a Axios, ela também, logo, em breve, a gente pretende aí lançar um primeiro produto da editora, né? Ainda está bem embrionário, é lógico que tudo com muita dificuldade, né? A coisa não está fácil, né? A gente vive uma situação bastante complicada, né? Mas a gente pretende lançar uma biografia do meu velho pai, Maravilha. o professor João de Oliveira. Tinha que ser, né? Mas uma editora, hein? Que bacana. E começando muito bem, a biografia do professor João de Oliveira. Ô, João, agora quando você fala assim, uma assessoria educacional, isso é muito importante nos tempos de hoje, porque a educação ficou assim, com um ponto de interrogação muito grande, né? Porque nós temos um ensino totalmente presencial, o aluno não entra de celular, quando entra é um problema na sala de aula, não pode, e você visualizava uma educação um pouco mais à distância, né? Bem mais para frente, bem distante, por sinal. Aí o EAD com um certo preconceito ainda, e de repente todos nós somos obrigados a entrar no mundo virtual devido à pandemia. Como é que a Axios vê essa educação daqui para frente? A gente vai conseguir voltar ao que era antes, 100% presencial e tudo bem? Ou vai precisar mexer nesse bolo? Lauro, assim, a gente tem plena consciência e a gente acredita que não se faz educação sem convívio presencial. Tá? Então, é fundamental que haja o convívio entre os alunos, né? Para a socialização desses alunos, para o desenvolvimento de uma série de emoções e habilidades que só você estando próximos, né? Estando juntos no mesmo ambiente, que isso é possível. Porém, a pandemia, ela mostrou que é possível também aproveitar para você usar a tecnologia a seu favor. Então, eu não acredito que a gente vai ter a educação à distância como um modelo de educação, principalmente, e aí vamos deixar bem claro que assim, a educação de formação básica, de formação, de ensino fundamental, ensino médio,
essa formação ela é essencial que exista o convívio entre os alunos, né? Então, mas a tecnologia, a gente precisa dela, ela tem que continuar participando das atividades, ela tem que ser incorporada definitivamente à educação, entendeu? Então, hoje, por exemplo, nós aqui, quando veio a pandemia, e aí era uma dificuldade tremenda para você... todas as escolas sofreram, né? Como é que nós vamos lidar com esse ambiente virtual? Né? Eu costumava dizer assim, nós temos uma estrutura física que o pai acredita nela. Ele sabe que o filho dele, na hora que ele entra, ele põe o pé para dentro da escola e o portão fecha, que o filho dele está seguro, que ali dentro tem pessoas que gostam do filho dele, que cuidam bem do filho dele, que as pessoas que estão em volta, que ninguém vai permitir que o filho dele sofra nenhum tipo de ação nociva à formação dele, que venha picar a formação dele. Então, a gente acredita que isso é fundamental, o pai acredita nisso, o pai quer isso. E quando eu tenho um ambiente virtual, e esse ambiente virtual não é tão seguro quanto o meu ambiente, como é que eu faço? Então, a gente começou a discutir, viver essa situação, viver tema, para falar sobre esse tipo de situação, entendeu? E assim, nós partimos para o quê? Vamos desenvolver um ambiente nosso próprio que seja tão seguro quanto o meu ambiente físico, porque inicialmente nós tivemos alguns ataques às nossas salas, porque nós usávamos as ferramentas que as outras também usavam, Zoom e outras ferramentas de videoconferência, e nós tivemos outras pessoas, não sabemos se é aluno, não é, mas que entravam na sala e assim, bagunçavam a aula, muitas vezes alunos, entendeu? Enfim, atrapalhavam aquele ambiente. No físico era um ambiente seguro, saudável, entendeu? Então, você entende que essa situação fez a gente aprender muito, e com isso desenvolvemos um ambiente. Nós temos hoje uma escola virtual também. Temos um aplicativo que ele reflete a nossa escola. Você consegue falar com a secretaria, você consegue falar com a tesouraria, ele tem biblioteca, ele tem o quadro de avisos, o professor ele distribui tarefas para os alunos a partir desse aplicativo, entendeu? Então, é uma série esse aplicativo, ele incorporou uma série, vários elementos da nossa escola física. E aí, hoje ele vai fazer parte, ele é uma parte da nossa escola, mesmo os alunos voltando, mas ele vai servir como uma ferramenta que vai auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem, entendeu? Então, a gente acredita que vai voltar ao presencial, porém, as tecnologias que foram introduzidas nesse ensino remoto, elas vão permanecer. A gente vê muita discussão no que diz respeito a essa estrutura, né, a tecnologia, e não tem como a gente não pensar nisso. Quando nós observamos, por exemplo, o Domingos de Moraes, a gente sempre vê, até devido ao trabalho, né, a excelência do trabalho da Leila, que há sempre uma visão um pouco mais ampla. Então, a escola, dentro do conteúdo dela, a gente vê ela discutindo as questões ambientais, o humanismo, não é? A convivência social, e isso é muito bacana. Mas não é algo, por isso que eu coloquei aqui que, no mínimo, é uma escola que tem um diferencial, mas não é algo que a gente vê no cotidiano de outras escolas, principalmente na escola pública. Nós temos hoje ainda temos um ensino extremamente conteudista. Nosso foco na educação é o conteúdo, e a questão das relações sociais, por exemplo, sempre são colocadas em segundo plano, né? Você acredita que será necessário, ou mesmo nós estamos caminhando para isso, para que a gente possa, além de discutir o conteúdo em sala de aula, discutir relações sociais, discutir democracia, discutir
a questão ambiental com mais propriedade, algo mais concreto e não simplesmente como um tema transversal que de vez em quando um professor que não tem determinada especialidade cita sobre o assunto ou qualquer coisa parecida? Não. A gente, resumindo a pergunta, nós vamos repensar, é necessário que a escola repense esse conteúdo, principalmente nos anos iniciais? Lauro, eu diria assim que a escola ela tem que estar constantemente se repensando, né? Ela precisa se repensar. A gente não pode, vamos imaginar, né, que eu, você, não vou muito longe, né, o meu filho que tem 20 e poucos anos, né, a gente nós cursamos, nós frequentamos uma escola, né, que é o modelo do início do século XX, né? Nós estamos no século XXI, nós estamos na segunda década do século XXI. Então, essa escola ela precisava ser repensada, ela tinha que ser repensada, né? E essa discussão da introdução da tecnologia no dia a dia da escola era uma coisa que vinha sendo repensada, só que a pandemia ela forçou, ela meteu o pé na porta e falou, agora tem que ser, porque não tem jeito, não tem como. Então, deu um choque no modelo educacional, né? E isso, assim, por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque a escola tem que ser repensada e os conceitos, né? Como você falou, o conceito de você tratar as questões ambientais, as questões sociais, elas têm que ser tratadas, mas elas têm que ser vistas pela sociedade não como um conceito ideológico, mas como uma forma como uma necessidade na formação dos indivíduos. Uma sociedade, o indivíduo ele tem que ser pensador. Ele não tem que só reproduzir uma fala. Ele tem que pensar, ele tem que saber, ele tem que ter a opinião dele, mas ele tem que saber disso a partir do quê? Ele tem que discernir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, né? E aí, se a gente for entrar nessa seara, a gente vai esbarrar, inclusive, na questão das fake news, que hoje é um dos temas que estão aí na mídia, né? E aí, isso, assim, como é que uma pessoa, um cidadão, né, consegue enxergar numa notícia, seja ela que seja veiculada pela WhatsApp ou pelo Facebook, que não são as mídias mais confiáveis, né? Mas como é que ela pode discernir? Como é que ela pode como é que ela pode pensar se isso é verdade ou não é? Né? Ou simplesmente engolir aquilo e acreditar como uma verdade absoluta, né? A verdade ela é atingida a partir do estudo, né? Então, o pensar, saber, pesquisar, ir atrás, isso tem que ser desenvolvido pela escola. E essa escola pensadora, essa escola formadora de pensadores, é uma escola democrática, ela não é uma escola faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, uma escola conservadora. Ela é uma escola democrática, ela ouve, ela aceita, entendeu? Ela entende, ela discute, mas sempre no sentido de não impor a sua vontade ou a sua verdade. Então, é fundamental que a sociedade entenda que a educação, e não só a educação, né, mas esses temas eles têm que ser tratados como políticas públicas no sentido mais amplo da palavra, e não de uma forma, não quero criticar, mas assim, não dá para eu resumir a formação do meu filho ao mundinho da minha família, né? Eu não posso, vou educar meu filho em casa, né? Eu vou tirar meu filho, não vai mais para a escola, agora vai ser a distância e eu vou ser o tutor dele. Quer dizer, a minha verdade é a verdade? Não. A verdade ela está sendo escrita todo dia, ela está sendo pesquisada, a verdade ela é buscada a partir da ciência, dos resultados da ciência, do resultado da pesquisa. Investir em pesquisa é fundamental. O Brasil ainda é um país que investe pouquíssimo em pesquisa, mas tudo isso passa por esse repensar da educação. E esse professor que a gente tem hoje, que é mal remunerado muitas vezes, ele não tem como estudar que eu digo assim, continuar seus estudos
para virar esse pesquisador, para ir atrás desse conhecimento. Então, até isso a gente tem que mudar. Então, a escola pública, ela tem muito ainda a evoluir, né? Principalmente porque é difícil você tirar as pessoas da zona de conforto delas. Então, um professor que está prestes a se aposentar, ele não quer saber de introduzir tecnologia ou ter que aprender algo que esteja fora daquela zona, que o tire daquela zona de conforto, né? Então, é fundamental que isso aconteça. Agora, quanto tempo vai demorar? Depende de quem tiver na condução das políticas públicas. Precisamos repensar, né? Ô, João, a Axios, ela faz um trabalho também, para você estar comentando aqui, para assessoria, tanto, né, na questão da educação pública, para as escolas particulares. Com essa pandemia, a gente viu as escolas passar, né, algumas delas, por determinadas crises, até porque nós tivemos uma crise econômica, então sempre tem aquela coisa, olha, pai tirando o filho da escola particular, mandando para a escola estadual, há uma concorrência grande de escolas, né? Houve um aumento, você que é da área, corrija-me se eu estiver errado. Para aquele que nos ouve agora, que nos assiste, há espaço para empreendimentos na área da educação particular, para novos empreendimentos, para aqueles que pensam, olha, poderia-se criar uma escola infantil, poderia-se entrar nesse mercado, ainda há espaço? Olha, Lauro, eu não vou dizer que assim, eu acredito nas iniciativas das pessoas. E aí, quando eu falo das iniciativas, assim, imaginar que a gente... eu acredito no empreendedorismo, né? E hoje, assim, a escola particular, eu costumo dizer que a escola particular é uma concessão do Estado, né? Porque a Constituição, ela é bem clara, ela fala que é obrigação do Estado prover educação e saúde para todos, é universal. A educação é um direito universal. Então, todo brasileiro tem direito à educação e o Estado tinha que fazer isso. Como o Estado fazer isso, né, não investe o suficiente para que isso seja possível, ele abre a possibilidade de escolas particulares surjam. Então, é uma concessão de um... Assim, é diferente de uma concessão de rádio ou televisão, tem sentido, mas se você for tratar assim, na forma mais precisa, né, na leitura mais precisa, a Constituição é uma concessão, da mesma forma que planos de saúde, né, hospitais particulares, mesma coisa. Então, assim, a escola, todo mundo tem o direito de empreender e de... Agora, o quanto isso vai perdurar, o quanto esse empreendimento vai durar, vai criar a sua história, vai depender de como a educação por aquele grupo é tratada. É lógico, você tem conglomerados de educação que atendem uma parcela da população que é bem pequena, e aí você tem grandes conglomerados, ou escolas tradicionais na cidade de São Paulo, né? Em Santos a gente tinha algumas que até fecharam, a gente nunca teve uma grande instituição, assim, grande que eu digo assim, um conglomerado, né? Hoje a gente tem uma instituição que tem mais de uma unidade, né? Na cidade, no estado de São Paulo inteiro, mas se você não fizer um trabalho, tá, que seja um trabalho duradouro, que você faça a família acreditar e ela entender que o bem que nós queremos, a mesma coisa que ele quer para o filho dele, o bem do filho dele, a gente quer que o filho dele cresça, a gente quer que o filho dele seja um pensador, que a gente quer que o filho dele seja um indivíduo autônomo, respeite o direito, que seja ético,
Se o pai acredita nisso, ele vai estar com a gente e enquanto a gente tiver em paz que acreditarem nisso, a nossa escola vai durar. E isso para todas as escolas, tá? Para todas. Quem quiser começar um negócio tem todo o direito, mas tem que entender que não é uma quitanda. Uma escola não é uma quitanda. Entendeu? Tem vidas ali, né? Tem um futuro ali. Exato. Já basta o Estado trabalhando. Exato, né? Então, se a gente, nós tivemos um paralelo aqui, por exemplo, o investimento que o pai faz no filho, no médio, né? O pai faz no filho dele na nossa escola por ano, é menor do que o Estado faz um aluno de uma escola pública. Aí tu fala assim, pô, mas a escola pública é daquele jeito, e por que a sua é assim? Essa é uma boa pergunta. Entendeu? Ô, João, a Axios tem feito algumas lives super bacanas, com conteúdos preciosos, importantes. Eu queria pedir para você, a gente está indo aqui para os nossos minutos finais, pedir para você passar as informações da Axios para o pessoal que queira conhecer um pouco mais, não é, da empresa, para que a gente possa aí, para que o pessoal que queira conhecer possa estar acessando, né? Então, nós temos, a Axios, ela fez, né, essas lives. A gente está trabalhando assim em ciclos, são ciclos de palestra. Então, nós fechamos o primeiro ciclo, né, onde discutia muito essa questão da escola, do papel da escola e a escola na pandemia, né? E nós estamos pensando em outros ciclos que eles vão acontecer, né, aí daqui para frente. E a Axios você consegue acompanhar na página da Axios no Facebook, né? A gente tem uma página no Facebook que é difícil você, como é que eu vou dizer assim, o Facebook ele não é uma coisa que você vai e encontra de primeira, né? Mas se você for lá e procurar Axios Assessoria Educacional no Facebook, né? Ou @Axios Assessoria Educacional, você vai chegar na nossa página do Facebook, e lá você consegue não só assistir as nossas lives, como também acompanhar outras coisas, outros conteúdos, discussões que a gente faz no dia a dia. Nós também temos a nossa página na web, né, que é www.axioseducacional.com.br, né, que lá também nós temos uma coisa do nosso um pouco do que a gente faz, né, a nossa história, os nossos valores, o que a gente entende como nossa missão, né, e os conteúdos, projetos que a gente desenvolve. Vê se está correto aqui, João. Espera aí, deixa eu colocar aqui, vamos ver, que agora está simples assim, é Axios. Axios. AXIOS, Axios. Tá perfeito. .com.br, tá aí. Facebook deve ser Facebook/Axios. Facebook é facebook.com/Axios Assessoria Educacional. Perfeito. E a escola fica aqui em Vicente Carvalho, vale a pena conhecer. Centro Educacional Domingos de Moraes, Padre Anchieta. 168. 168, pertinho da Igreja Matriz ali. Exato. João, vou agradecer você mais uma vez pela participação aqui, pelo programa. TV Guarujá, programa coletivo sempre de portas abertas para você, para a Leila, para o Sérgio, para toda a equipe da Axios, do Domingos de Moraes. É sempre um prazer, aliás, ter vocês aqui conosco. Obrigado, Lauro. Eu que agradeço imensamente. Eu sei, eu falei antes e repito aqui, é sempre um prazer conversar com você. A gente sempre, quando se encontra, o papo é ótimo, a conversa flui, sabe? É sempre bom a gente estar perto de pessoas como você, que a gente consegue conversar e dialogar, né? Dialogar no sentido de um ouvir o outro, né, com respeito. Isso é fantástico. João, um abraço mais uma vez, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, para toda a equipe. A gente volta na próxima semana com um novo programa, é claro. Um abraço e até lá. Obrigado. Gratidão. Gratidão.